pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na semana 3. Nessa aula, nós iremos falar sobre constante de equilíbrio e equilíbrio químico. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal do Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal. E se você gostar da aula, deixe o seu like. Peço também que nos sigam nas nossas redes sociais. Nosso Instagram está cheio de novidade. E agora nós temos a plataforma. Tá aqui o endereço, gente, plataformaescolaonline.com.br. Confere lá. Daqui a algum tempo nós vamos colocar o PDF das aulas do PET lá. Já tem algumas, né? Mas a gente vai colocar todas em breve. Também tem várias novidades. O nosso projeto Enem, né? O nosso projeto Enem é o projeto Eu Não Erro Mais. Né? É um projeto que nós, todos os professores da Escola Online, estamos aqui para ajudar você a passar na Federal. Então, confere lá nossas aulas, elas estão muito legais, são pautadas no TRI. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, como na semana passada, essa semana eu vou seguir o mesmo padrão. A aula teórica é um pouco extensa, porque vai retratar tanto o equilíbrio, a constante de equilíbrio químico, quanto o equilíbrio iônico. E são dois conteúdos muito extensos. Se eu fosse gravar aqui a parte teórica, eu ia estender muito essa aula. Essa aula ficaria muito extensa. Então, tá na descrição desse vídeo os links das aulas teóricas e também a descrição do link da aula anterior, deslocamento do equilíbrio, tá bom? Por quê? Essa primeira atividade, a atividade 1, ela é sobre deslocamento do equilíbrio, o mesmo conteúdo que nós vimos lá na aula passada. E as demais questões, elas vão retratar constantes do equilíbrio e equilíbrio iônico. Então, vejam a aula teórica antes de resolver aqui os exercícios, tá bom? Então, aí o link das 3 aulas na descrição desse vídeo. Então, vamos à primeira atividade. Atividade 1. A aplicação do princípio de Le Chatelier, também chamado de deslocamento químico, possibilita o controle da direção e da extensão de uma determinada reação química. Um exemplo típico é o equilíbrio entre as formas rosa e azul dos íons cobaltos. Então, gente, é exatamente esse sal que tem naqueles bibelôs, sabe, que tem normalmente na casa da avó e do vô, que é um galinho que muda de cor e aí fala que é o galinho da previsão do tempo, né? O que na verdade tem ali que tá mudando de cor? É esse sal de cobalto aqui. Quando ele tá hidratado, né? Esse sal está com moléculas de água, quando o dia está muito úmido, e aí fala que vai chover, o galinho fica cor de rosa. E aí, quando o dia tá muito seco, então vai ter aqui o deslocamento do equilíbrio e aí vai formar o sal clorado, né? Que é uma tonalidade azul. Então a gente fala que quando o galo vai ficando na tonalidade rosa, significa que vai chover. E quando o galinho ele tá realmente seco, né? O tempo tá seco, ele fica azul. Então não tem chuva nesse dia. Então, na verdade, uma reação de equilíbrio químico que está ali ocorrendo, tá bom? Então, quando é o sal de cobalto com as moléculas de água associada aqui, fica rosa. Quando é o sal e tem o cloreto associado, fica azul, tá bom? O ΔH dessa reação é positivo, 120 calorias por mol. Identifique a alternativa que apresenta uma ação sobre o sistema que favorece a formação da coloração azul. Então, dentre aqui as opções, a gente tem que ver qual dessas situações vai deslocar o equilíbrio para a direita na formação de produtos. Se a gente diminuir a concentração de cloro, então se a gente diminui a concentração dessa substância reagente, o equilíbrio vai tender no sentido esquerdo, de formação dessa substância. Então, não é. Essa alternativa não é uma opção. Diminuição da temperatura. Então, pessoal, nós vemos aqui, ó,
que no sentido direto, a reação ela é endotérmica. Então, no sentido inverso, ela é exotérmica. Então, diminuir a temperatura favorece a reação exotérmica. Então, ia favorecer a reação no sentido inverso. Também não é uma opção. Diluição da solução. Gente, o que é diluir? É aumentar a quantidade de solvente. E nessa situação aqui, gente, qual que é o solvente? Água, né? Então, água aqui, a concentração dessa substância, ela não é alterada, né? Aumentar ou diminuir aqui a concentração, ela não afeta o deslocamento. Porque aumentar a quantidade de água, ela é uma constante, né? A concentração da água, por ser uma substância líquida, é constante. Então, diluir ou concentrar a solução, não afeta o equilíbrio, ok? Aumento da concentração de água. Então, gente, a mesma situação. Aumentar a concentração de água, não existe isso, porque a água é um solvente. Não há possibilidade da gente concentrar água, ok? E a adição de cloreto de sódio aquoso. Então, gente, se a gente adicionar cloreto de sódio aquoso, então nós estamos colocando quais íons na solução? Íons cloro, né? O cloreto aqui. E aí vai aumentar a concentração de uma substância reagente. Quando a gente aumenta uma concentração de substância, a tendência é consumir. Nesse sentido, o equilíbrio é deslocado para a direita e essa é a nossa alternativa da atividade 1, certinho? Então, novamente, se vocês estão com dificuldade em entender o princípio de Le Chatelier, assistam a aula teórica de deslocamento do equilíbrio. O link está na descrição da aula, certinho? Vamos à atividade 2. Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por meio do processo de extração. O lapachol, tá aqui a estrutura, ele é da classe das naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica, daqui a hidroxila, né, de um enol, ok? pKa igual a 6, que permite que esse composto seja isolado da serragem dos IPs por extração com solução adequada, seguida de filtração simples. Considere que pKa ele corresponde a menos log de Ka, e o Ka é a constante ácida de reações de ionização do lapachol, ok? Tá querendo saber qual solução deve ser usada para extração do lapachol na serragem do IP, com maior eficiência. Então, antes da gente ir para as alternativas, o que seria extração? Extração, gente, nós temos que extrair essa substância de um solvente orgânico por meio de uma solução ou de uma fase com água aquosa, ok? Toda extração a gente trabalha nesse sentido. Então, como essa substância aqui é uma substância orgânica, ela vai estar no solvente orgânico misturado com tantas outras substâncias extraídas por esse solvente orgânico lá do IP, ok? Então, nós temos que fazer com que essa substância aqui, que está na fase orgânica, vá para a fase aquosa. Então, foi aqui nos fornecido o Ka, o pKa, na verdade, que pKa corresponde a menos log de Ka. Ou seja, a substância ela tem características ácidas. Então, se é uma substância com característica ácida, se eu colocar ela em contato com uma substância básica, ela vai produzir um sal. E nós sabemos que sais são solúveis em água. Então, essa substância vai sair da fase orgânica e ir para a fase aquosa. É o que nós temos de interesse para que haja a extração e a separação dessa substância, certinho? Então, vamos lá. A gente vai usar uma solução de carbonato de sódio para formar um sal de lapachol. Então, vamos lá. Ó. A gente vai usar uma solução tampão de ácido acético com acetato de sódio que tem um pH ácido. Não é uma opção. A gente tem que usar uma substância básica, né? Então, vai usar um sal a fim de aumentar a força iônica. Não, gente, isso não. Um sal com essa substância não vai ter nenhum processo, né? Não vai ter nenhuma reação. Solução do sulfato de sódio para formar um par iônico com lapachol. Também não. Uma solução de ácido a fim de extraí-lo por meio da reação ácido-básico.
É por meio de uma reação ácido-básico, mas não vai ser ácido que a gente vai inserir. A gente vai inserir uma substância com característica básica para formar um sal. Então, por isso que é a alternativa A. Então, aqui está a justificativa. Ó. O pK do Lapachol indica que ele é ácido. Então, para a extração desse composto, necessita-se reagir com uma solução básica para formar um sal solúvel em água. A opção que apresenta a solução básica é a de carbonato de sódio, né? Que é um sal característico, um sal básico, né? Que é um sal de origem de uma base forte com ácido fraco. Então, é uma substância com característica básica. Então, por isso que a resposta da atividade 2 é a letra A, tá bom? Porque é a única base aqui que foi fornecida. Nas outras, ó, foram ou substâncias neutras ou substâncias ácidas, que não resolve o nosso problema, ok? Essa é uma questão do Enem, tá bom? Então, Enem, ele envolveu aqui tanto as suas informações sobre conteúdos lá do primeiro ano, né, funções inorgânicas, como também os conceitos que aqui nós estamos estudando de equilíbrio químico, né? Na verdade, equilíbrio iônico. Certinho? Então, vamos para a atividade 3. Essa atividade também é uma questão do Enem. Então, vamos ao enunciado. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Entre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Então, aí, ó, esse exercício envolve conhecimentos da química ambiental, né? Lembra? Chuva ácida. O que é chuva ácida? Então, vamos continuar. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considerando as informações das substâncias listadas no quadro, então, nós temos que avaliar aqui essas substâncias. A pergunta é, dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é o ou a? Então, pessoal, para fazer essa questão, a gente precisa de ter alguns conhecimentos prévios. Por exemplo, quais são os gases, né, que são responsáveis pela chuva ácida? Então, isso é uma informação que você precisa saber. Mas já ajuda muito, né? Chuva ácida, ácido. Então, os gases têm que ter característica ácida, né? Quais são os gases? Então, eu escrevi aqui para vocês, ó. Os gases que produzem a chuva ácida são os óxidos ácidos, que são os óxidos do CO2, o SO3 e o NO2. São os principais gases responsáveis pela chuva ácida. Esses óxidos ácidos, quando combinado com a água, formam ácidos. Mas os dois aqui, ó, que mais contribuem para a chuva ácida são o SO3, o óxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, ok? Que formam aqui o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que são ácidos fortes. Gente, para neutralizar esses gases, que são óxidos ácidos, nós precisamos mergulhar eles em uma substância básica, porque a gente sabe que óxido ácido, quando em contato com base, vai formar sal mais água, certinho? Então, é uma reação de neutralização. Dentre as substâncias que estão aqui no quadro, essa primeira, gente, o valor da constante de equilíbrio aqui, ela é fornecida para um equilíbrio aqui de uma ionização de um ácido. Então, não seria uma opção. Então, a piridina, ela é uma opção, né? Porque aqui, ó, o valor da constante de equilíbrio, essa constante aqui é Kb, porque aqui, ó, quando em contato com a água, formou o íon OH-. A metilamina também formou o OH-, também é uma base, ok? O mesmo ocorre com o hidrogenofosfato de potássio, que produziu aqui o OH-, só que o hidrogenosulfato de potássio não, formou H3 ou mais. Então, isso aqui é uma ionização, certinho? Então, dentre as opções, esses três aqui são bases. Então, são possíveis
substâncias que vão neutralizar. Mas qual que vai ser a mais eficiente? Aquela substância mais eficiente vai ser aquela substância que é mais básica. E aí, como que a gente vai saber qual é a mais básica? Olhando aqui o valor da constante de equilíbrio. Quanto maior o valor de Kb, mais forte é a base. E aí a gente identifica que o maior valor de Kb é aqui, ó, 2,8 vezes 10 a menos 2, que é o maior dentre as três possíveis, é a constante de basicidade maior. Então, a resposta é a letra D, hidrogênio fosfato de potássio. Certo, pessoal? Então, para essa questão, você precisou saber quais são os gases que provocam a chuva ácida, que são óxidos ácidos, e saber que para não possibilitar que esses gases escapem para a atmosfera, você tem que reagir eles com uma base. E saber também que quanto maior o valor de Kb, mais forte é uma base. Certinho, pessoal? Bem tranquilo essa questão, né? Atividade 4, também uma questão de Enem. Olha, pessoal, equilíbrio iônico gosta de cair no Enem. Questão, conteúdo importante. Vários ácidos são utilizados em indústria que descartam seus efluentes em corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Muito arriscado, né, pessoal? Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato que neutraliza a água, certo? As equações envolvidas no processo são: então, a primeira equação aqui, que é o carbonato de cálcio reagindo com o CO2 em água, formando o íon cálcio e esse ânion aqui, o bicarbonato. O bicarbonato, ele vai dissociar em H+, e o íon carbonato. O carbonato de cálcio também vai dissociar, formando o íon cálcio+, e o carbonato, né? E o gás carbônico em água vai sofrer aqui o processo de ionização, porque é um óxido ácido, formando o íon H+, e o bicarbonato, certinho? Nós temos aqui, ó, os coeficientes de acidez, né? Coeficiente de acidez, e aqui é um coeficiente, uma constante de equilíbrio. Então, nós temos a constante de equilíbrio para as equações 2, 3 e 4. Da 1 não temos. Então, com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4, a 25 graus Celsius, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio de 1? E aí, pessoal? Fala assim, ah, professora, sei não. Sabe? Olha aqui, ó. Então, vamos equação por equação. Vamos aqui escrever a constante de equilíbrio de cada uma delas. Então, vamos lá, ó. A constante de equilíbrio da equação 1 é produto elevado a seus coeficientes, então, cálcio 2+, bicarbonato elevado ao quadrado, sobre o reagente. Porém, a gente sabe que o carbonato, gente, é sólido, a concentração não varia, e a água é um solvente, a concentração também não varia. Então, só vamos ter aqui a concentração do CO2, ok? A constante de K2 é produto elevado a seus expoentes pelo reagente, certinho? Na equação 3, a constante de equilíbrio vai ser o produto dos produtos elevado a seu expoente, mas o reagente ele é sólido, então ele não entra aqui na nossa constante de equilíbrio, ok? Na nossa equação da constante de equilíbrio. E a 4, nós encontramos aqui, né, o K3, que é o H+, a concentração de H+, vezes a concentração do bicarbonato, pela concentração do CO2, porque, novamente, água é solvente, concentração não é alterada. Certinho, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, nós temos o valor de K1, de K2 e K3, mas a gente não tem esse valor aqui. Porém, é possível chegar. Ué, professora, como? Manipulando aqui essas equações, né, esses valores aqui, é possível a gente chegar exatamente nessa condição aqui. Ah, professora, não entendi. Então, vamos lá, gente, olha aqui. O cálcio, ele aparece aqui e ele aparece também aqui, certinho? Então, nós sabemos que o cálcio aqui está no numerador e ele tem que permanecer no numerador, certo? O bicarbonato, gente, ele aparece tanto aqui em K1 como em K3,
ok? Em K3 ele é numerador, em K1 ele é denominador. Mas aqui, ó, a gente precisa ter ele no numerador. Então aqui, ó, nós podemos aqui fazer, ó, K2 vezes K3. E aqui, ó, pra gente inverter, tem que inverter. Então, dividido por K1. E aqui, ó, o CO2, gente, aparece aqui no denominador. Então, Então, gente, E o CO2 aparece aqui, ó, denominador, denominador. Então, é repetir. Então, vai ser K2 vezes K3. Então, K2 vezes K3 vai ser Ca, concentração do cálcio, concentração do carbonato, vezes essa expressão aqui, né? Concentração do H+, concentração do bicarbonato dividido por CO2. E aí, a gente viu que divide por K1. Então, essa expressão aqui dividido. Então, gente, como que a gente vai fazer aqui essa manipulação? A gente vai repetir a primeira e inverter a segunda. Não é assim que a gente faz em fração? Repete a primeira, inverte a segunda. Então, foi isso aqui que eu fiz, certo? E aí, gente, nós temos alguns fatores que nós podemos cortar, porque eles estão repetidos. Por exemplo, o carbonato está aqui no numerador e no denominador. Então, eu posso cancelar. O mesmo acontece aqui com H+, está no numerador e no denominador. Posso cancelar. E aí, gente, o que eu tenho? O que sobrou? Ca2+, bicarbonato ao quadrado, dividido por CO2. Isso aqui é o que, gente? É exatamente a nossa constante 1. Isso aqui é igual a K1. Então, eu sei que K1 é K2 vezes K3 dividido por K1. Então, voltando aqui, ó, a constante de equilíbrio da equação 1 é K2 vezes K3 dividido por K1. K2, 6 vezes 10 a menos 9. K3, 2,5 vezes 10 a menos 7. E K1 aqui, ó, dividido por K1, 3 vezes 10 a menos 11. Então, aqui, ó, eu posso simplificar, dá 2. 2 vezes 2,5, 5. Então, 10 a 9 com 10 a 7, 10 a menos 16. E dividido por 10 a 11 sobra 5 vezes 10 a menos 5. Certo, pessoal? Chegamos, então, à resposta letra B. Então, toda vez que nos der aqui equações, a gente deve manipular de tal forma que a gente vai chegar aqui na nossa incógnita. Certinho, pessoal? É uma questão um pouco mais trabalhosa, mas se você souber os conteúdos, a parte teórica, você faz a questão fácil, fácil. Certo? Vamos para a última atividade, atividade 5. Considere volumes iguais de soluções na mesma concentração, 0,1 mol por litro dos ácidos listados a seguir, designados por 1, 2, 3 e 4, e seus respectivos Ka. Então, as constantes de acidez. Como será a concentração de H+? Então, nós vamos ver aqui, ó, gente, que o que o Ka nos informa? Quanto maior o valor de Ka, mais forte é o ácido. Então, Ka, que é a constante de acidez, ela é definida, né, pela concentração de H3 ou mais, vezes a concentração do íon, dividido aqui pelo H+. Então, quanto maior for o valor de Ka, para as concentrações iguais de ácido, maior será a concentração do H3 ou mais, ou o H+, certinho? Porque mais intensa foi a ionização. Então, gente, a concentração do H+, vai ser maior na solução do ácido 4. Então, vamos aqui no ácido 4, o valor da constante de acidez é 2,3 vezes 10 a menos 1. Então, se a gente comparar aqui, ele é o maior valor do Ka. Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Então, sim, a maior concentração de H+, vai ser do ácido 4, certinho? A concentração de H+, vai ser maior na solução 1? Não, a gente já viu que é na solução 4. Vai ser a mesma concentração nas soluções 2 e 3? Não. Tem valores diferentes de Ka, valores diferentes de concentração de H+. A mesma nas soluções 1, 2, 3, 4? Jamais. Menor na solução 4? Não, a gente viu que é maior. Ok? Bem tranquilo a atividade, né? Atividade 5, letra A. Então, nós finalizamos aqui as atividades da semana 3. Lembrando que, se você teve alguma dificuldade e não viu a aula teórica, tá aí seu erro, tá bom? Veja as aulas teóricas antes de assistir, antes de ver e conferir
as suas resoluções das atividades. Certinho, pessoal? Eu fico por aqui. Se surgiu alguma dúvida, deixe no comentário. E se gostou da aula, deixe seu like. Até mais, pessoal!